Estamos apresentando Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante aqui na 9 de Julho Católica. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. O direito ao voto é assegurado a todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos. Mas nem sempre foi assim. Em 1822, um pouco depois da independência do país, só votavam os homens brancos e ricos. Os pobres não tinham esses direitos. Os negros, escravos, não tinham, e as mulheres nem pensar. Muito tempo depois, em 3 de novembro de 1930, o presidente Washington Luiz, então presidente da República, instituiu o direito ao voto. Após anos de lutas e reivindicações, as brasileiras conquistaram o direito de ir às urnas e ajudar a decidir os rumos da política nacional. Na verdade, o primeiro voto feminino no Brasil aconteceu 3 anos antes, em 1927. Mas ainda com restrições, as mulheres só podiam ir às urnas com a autorização do marido. Imagine, se fossem casadas ou se tivessem renda própria, caso fossem solteiras ou viúvas. Apenas em 1946 o voto tornou-se direito e dever de todas as mulheres sem restrições. A discussão sobre o voto andou sempre muito devagar e repleta de restrições, somadas à alegação de que o voto feminino poderia prejudicar a preservação da família brasileira. Séculos depois das mulheres terem chegado ao mercado de trabalho, 8 décadas depois da conquista do direito ao voto no Brasil, é bom lembrar que elas vêm fazendo a diferença na vida da sociedade, com justiça, há de se celebrarem as conquistas femininas, bem como dar prosseguimento à louvável trajetória de lutas. Mas ainda há muito a fazer. E nada melhor para a gente entender isso e discutir esse assunto do que conversar com Mona Zen, amiga aqui do nosso programa, nunca negou uma entrevista para nós, a assessora de imprensa da deputada Luísa Erundina. Mona Zen. Bom dia, minha querida. Bom dia, Patricido, bom dia aos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Pois é, Mona, nós estamos aqui, eu acabei de dizer a eles, primeiro a luta pelo voto, depois a luta na participação mais plena querendo e exercendo cargos políticos. Como é que está essa luta ainda hoje? Patricido, eu quero cumprimentar a todas as candidatas do pleito eleitoral deste ano, que tiveram a coragem, a ousadia de levar sua plataforma ao público. O mundo ainda não reconhece a presença da mulher no espaço de poder, nos espaços institucionais. Nós, do Brasil, lamentavelmente, temos uma grande dívida com as mulheres no espaço público, no espaço de poder. Então, as mulheres concorrem, elas apresentam suas propostas, mas, lamentavelmente, elas não se firmam nos espaços de poder. Elas não chegam ao espaço de poder. E quando chegam, na sua grande maioria, são mulheres que não têm o compromisso de mudar o modelo de fazer política. São mulheres, algumas que estão lá,
ainda para ocupar o espaço do seu pai, do seu marido, do seu filho, e não afirmar a presença da mulher no espaço de poder. Mana, diga aqui uma coisa pra gente. Eu acho que até candidatas a gente conseguiu e tudo, mas foi preciso, inclusive, cotas, que isso já mostra toda uma história de rejeição, de discriminação. Agora, eu acho que as próprias mulheres também introjetam dentro delas esta questão de pensar, é mulher, então não voto. Não tem isso. Eu acho que há também esse preconceito em relação à mulher, de que espaço de mulher é o privado e não o público. Sei. Isso está diminuindo, porém, ainda o que acontece nas candidaturas de mulheres é a ausência de contribuição dos partidos em relação às mulheres. As condições dadas para os homens é bem diferente em relação ao que eles dão para as mulheres. Sim. Então está colocado na ordem nacional brasileira a reforma política. Enquanto nós tivermos esse modo eleitoral de concorrer, nós mulheres estaremos sempre na invisibilidade. Nós mulheres não temos espaços nas mídias eleitorais, não é? É muito pouco a presença das mulheres nos espaços das mídias. Então, há muita gente, quando você é candidata, nem o padeiro da sua vila sabe que você é candidata. Tal a invisibilidade, tal a ausência da presença do partido em relação às candidaturas de mulheres. O próprio tribunal denuncia aqui que deram muito mais condições para as candidaturas de homens. Os homens receberam 30% mais de verbas que as mulheres em relação ao que foi repassado para as mulheres. Então, veja, ainda as candidaturas são para os homens e não para as mulheres. Vocês, não sei se eu entendi bem, e há muitas que chegam a ser eleitas, ainda tem uma supervisão do marido, é isso? Olha, eu acho que... Não, eu não quis dizer a supervisão. Elas estão lá porque o marido não pode concorrer, ou o irmão não pode concorrer. Sei. Então elas vão para cumprir essa missão. Para manter o nome do marido no cenário político, é? Exatamente. Ou senão elas vêm com o mesmo compromisso da plataforma dos seus pares, do seu marido, o partido, enfim, eu não sei. Mas a sua grande maioria, uma boa parte é assim. Tá certo. As candidatas avulsas, as candidatas que vêm realmente do seio do movimento social, do movimento popular, do movimento sindical, as independentes, as que realmente têm um compromisso horizontal com a mudança dos indicadores dramáticos dessa sociedade, elas têm muita dificuldade para chegarem a esses espaços. E como é que você viu o quadro das eleitas nessas últimas eleições? Parece que são muito poucas as prefeitas, se houver alguma, eu não tenho esse dado. De cidade grande, muito poucas, quer dizer, quase nada. Agora, houve muita força ainda das igrejas, não é? A gente percebe uma influência grande das igrejas pentecostais. Sim. E eu acho que nós temos que mostrar que política é para um espaço independente, né? Então... Eu fico pensando, eu também penso isso, sabe? Tudo bem, a gente pode até pensar que os candidatos podem ter suas teses e tudo mais, mas na hora de escolher, nós, eleitores, temos que ser maduros. O fato de ser religioso ou religiosa não significa competência para exercer um cargo político, não é? Não, e depois a sociedade, quando você tem um mandato público, é para todos. Claro, perfeito. Não é para um determinado setor. Não é? Tem que pensar a política pública na sua universalidade, não é? Este é o espaço de fazer política para todos, com todos, e não um espaço para representar somente uma força política, uma força religiosa.
nesse espaço. Mas isso nada a ver com a participação da mulher em tudo que diz respeito ao bem comum, não é, Mona? Não tenha dúvida, eu acho que nós temos esse compromisso em reverter essa subrepresentação em relação às mulheres no espaço de poder, mulheres que venham realmente para mudar essa sociedade dura, dramática que nós estamos vivendo, de desemprego, de dívida social, na luta pela creche, na luta por uma saúde para todos, né, por um transporte, por uma mobilidade realmente digno, onde as mulheres tenham o direito de ir e vir com respeito, não é? Que elas não sejam molestadas nesse seu ir e vir, enfim, que os salários das mulheres sejam iguais aos dos homens. Então, nós, mulheres e homens, temos uma pauta muito grande para ser defendida nesses espaços e não estar nesses espaços para defender interesses de alguns em detrimento da grande maioria. O que eu acho curioso, Mona, é o seguinte, é que ninguém pode duvidar da capacidade da mulher enquanto administradora, porque são nossas mães, esposas, não é, companheiras, enfim, que de repente administram a casa com um salário às vezes minguado. Caiu a linha. Vamos ver se nós recuperamos. Porque essa pergunta é muito importante, não é? Porque ajuda a gente a entender. Mona, eu não sei se você entendeu a pergunta, eu queria... Alô? Alô, Mona? Bom dia, padre, estou ouvindo. Ah, sim. Eu não sei... As mulheres elas vivem o impacto da má política na sua família, na condução dos seus filhos, na condição do seu cotidiano. Verdade, Então a mulher está, sim. Quem é que fez a luta pelo direito à creche? Foram as mulheres, padre. Com certeza. Não é? Com os homens também. Há muitos homens parceiros no compromisso de reverter essa dívida social em relação à criança, em relação à mulher, em relação ao idoso, não é? Ao desempregado, não é? Mas as mulheres estão no dia a dia, no cotidiano, em relação a essa dívida social. Quem está no movimento popular? São as mulheres. Quem está na solidariedade em relação ao outro, no acolhimento, não é? São as mulheres. Agora, Mona, voltando à questão dos partidos, você entende que também dentro dos partidos existe uma certa má vontade ou um pé atrás no sentido de apoiar mulheres como candidatas? Eu acho que isso aí é uma construção. Evidentemente que há uma tendência majoritária masculina dentro dos partidos políticos. As mulheres entraram nos partidos muito recentemente. E eu acho que essa construção está sendo feita há muito pouco tempo, que nós temos mulheres como nas direções partidárias, nas comissões de mulheres. Então, esta construção está em processo e ela deve realmente desembocar na reforma política para que nós possamos mudar a forma de fazer política no processo eleitoral também, para que nós possamos reverter o que é de pior na sociedade brasileira, 11% de mulheres nos espaços de poder, onde nós temos a maioria de eleitores mulheres e onde na América Latina nós já temos número de mulheres nos espaços de poder muito superior ao do Brasil. Perfeito. Nós só perdemos para o Haiti, padre, em Sei. relação da representação de mulheres nos espaços de poder. Olha só. Porque não temos mulheres? Não, nós temos brilhantes mulheres. Mulheres que vão para concorrer com uma pauta, com conhecimento, com uma inserção no movimento social, no movimento acadêmico, no movimento sindical. Porém, as condições são muito desiguais. Há uma grande invisibilidade em relação à mulher na hora que ela vai concorrer, né?
Haja vista, né, Mona, a atuação da nossa querida candidata a Erundina. Eu fico admirado com os tempos em que ela foi prefeita. Não há nada que a desabone, pelo contrário. A política habitacional dela foi maravilhosa, não é? Naqueles mutirões e tudo mais. E ela ficou na memória do nosso povo, não é? É uma pessoa que faz a política com P maiúsculo, a política com participação, a política com transparência. Em 1988, nós elegemos a primeira mulher democraticamente na cidade de São Paulo, Luísa Erundina. Foi. De lá para cá, nós mudamos muito a realidade das mulheres. Muito, muito. E isto não tenha dúvida, deve-se muito a esse momento da cidade de São Paulo com a eleição de Luísa Erundina. Eu acho que nós temos que caminhar, estamos caminhando, lamentavelmente, a passos pequenos, porém, nós estamos na luta, estamos na resistência para que um dia possamos ter igualdade entre homens e mulheres no espaço de poder. E essa luta consiste em quê, Mona, para modificar esse quadro? Eu acho que inicialmente é a reforma política, Fábio. Sei. Nós precisamos ter alternância na proposta de mulheres nos espaços de poder, precisamos concorrer com chapa própria dos partidos, aonde nós tenhamos 2 homens, 1 mulher, ou 2 mulheres, um homem, para que nós podemos reverter essa subrepresentação. Financiamento público é fundamental, porque senão continua esse tipo, uns podem, outros não podem, outros têm mais poder na hora em concorrer, e aí as que não têm ficam numa situação extremamente. E na grande maioria das mulheres, quando elas são candidatas, aí quando você diz, vamos ser de novo candidatas, elas não querem, porque é muito, muito difícil concorrer com condições muito desiguais em relação aos homens. Mulheres que chegam, geralmente são mulheres que têm condições de irmão que já é político tradicional, ou marido que já é político tradicional. Mulheres avulso é muito difícil. Nós queremos agradecer a sua participação, Mona Zen, nesse diálogo que a gente teve sobre a participação da mulher na política. Vamos precisar de você outras vezes para construir juntos cidadania e você vai nos ajudar. Muito obrigado. Cido, eu agradeço a sua oportunidade, agradeço demais aos ouvintes da Rádio 9 de Julho e digo que esse é o momento de reflexão e de ação. E todos nós podemos e devemos reverter essa subrepresentação em relação às mulheres na sociedade brasileira. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia. Voltamos às 11h05 com o Bom Dia, Povo de Deus.